Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Band Entrevista aqui na tela da Band. Esta semana nós tivemos as comemorações dos 87 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. As maiores disputas entre paulistas e tropas federais aconteceram nas divisas de São Paulo com Minas e Rio de Janeiro, aqui no Vale do Paraíba, que coloca Cruzeiro, inclusive, como a capital da Revolução. O que significou este levante contra o governo federal no país? Mesmo passado 87 anos, ainda há reflexos da Revolução para São Paulo, hoje o estado mais rico da nação? Para falar sobre isso, o programa recebe Maria Fátima de Melo Toledo, que é coordenadora pedagógica do curso de História da Unital. A professora é mestre e doutora em História do Brasil, formada pela Universidade de São Paulo, a USP. Comigo no programa o jornalista Elcio Costa. Obrigado, Elcio, mais uma semana. Professor, obrigado pela presença. Ainda há, hoje, 2019, reflexos daquele 1932 na política paulista e brasileira? Bom, obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Para alguns historiadores, há sim, né? Há bastante reflexo. Alguns consideram que a tentativa paulista de voltar a uma ordem pré-Revolução de 30, né, se assemelha muito com o que acontece tudo nos conflitos e nas questões políticas de hoje, né? Para outros autores, não, né? A história, como a gente fala sempre em sala de aula, a história ela não se repete, né? Existem elementos que são estruturantes e que permanecem e que só se alteram na longa duração. Então, isso dá a impressão para a gente que se trata sempre do mesmo processo, né? Ou que que a história não muda, né? Mas não é verdade, né? São contextos completamente diferentes. Mas talvez no campo do imaginário político, no campo de uma cultura política, há elementos, sim, que permanecem e que são comuns tanto aos conflitos de 30 como a questões políticas que a gente vê hoje, sim. Pode-se dizer um pouco desse direita e esquerda, desse fla-flu que a gente tem hoje na política brasileira, com aquele getulismo e bandeirantismo paulista de 30 a 32? Mais ou menos isso, né? Hoje as coisas são muito mais polarizadas do que eram na década de 20, de 30, né? A década de 30, a década de 20 e o movimento de 30, ele é marcado por uma grande diversidade de forças políticas, né? Não há essa polarização que a gente conhece hoje, ela vai acontecer por volta de 35, né? O que há em comum, que para nós historiadores é um fenômeno interessante observar, é o anticomunismo, né? O anticomunismo que a gente percebe hoje, ele está presente em 32 também. É uma das faces do movimento de 32 que precisa ser mostrada também, né? Hoje os historiadores, especialistas em estudar o movimento de 32, eles apontam isso também, né? A implantação de um projeto político-social que era muito caro ao tenentismo, né, e que é um projeto que passa por direitos sociais, né, que passa por uma série de questões, um projeto progressista para a época, vai ser visto naquele contexto dos anos 30, ainda muito próximo, né, da Revolução de 1917, quando os avanços da União Soviética são mostrados no mundo inteiro, né? Então há um temor, de fato, muito grande daquelas ideias estarem muito próximas de ideias comunistas mesmo. Esse né? processo de 32, estudos recentes foram lançando luzes diversas sobre ele. Cristalizou-se como uma revolução de 32, a senhora estava conversando um pouco antes, que hoje já é um movimento. O que muda nesse contexto? Como é que aquele movimento de 32 passou a ser visto? Como é que ele foi cristalizado pela historiografia da época e como é que ele é visto hoje? Entre os pesquisadores, né, da área, uma coisa né, a gente precisa deixar claro, uma coisa é o saber acadêmico, né, o saber que é produzido na academia, outra coisa é o saber escolar, aquele que chega nos livros didáticos e que a grande maioria das pessoas vai ter acesso, né?
Na academia, entre os historiadores, hoje é tratado como um movimento, né? A ideia de revolução, ela é questionada porque revolução é um conceito que em história é usado, mas é um conceito que vem da física, na verdade, né? Que traz a ideia de um movimento em que altera toda uma estrutura completamente, né? Então, nada daquilo que existia continua, né? A sociedade, a organização social, política, econômica é totalmente alterada, né? Então, nesse sentido, a gente fala em revolução, né? Então, a própria Revolução de 30, que tinha por objetivo, ou que se apresenta como uma grande revolução, se apresentava na época como uma grande revolução, porque ia acabar com as oligarquias e instaurar uma nova ordem, hoje ela já é entendida também como o movimento de 30. Ela é muito cristalizada como revolução. Às vezes, os historiadores falam até por hábito, mas hoje a gente já trata como movimento de 30. E 32, a mesma coisa, né? É uma revolução no sentido de que ia voltar a implantar uma ordem democrática no Brasil, né? Então, nesse sentido, eles se consideram revolucionários e o movimento foi tratado pela historiografia, em grande medida a historiografia paulista, né? Que escreveu sobre 32 como revolução. Ou seja, né? Já pode ser uma contra-revolução, a Revolução de 30. Sim, hoje os estudos mais recentes apontam nesse sentido, a partir de uma vasta pesquisa com documentos, né, com corpus documental muito amplo, né, cruzando diferentes documentos. Hoje, alguns autores entendem o movimento de 32 como uma contra-revolução ao projeto político implantado com a Revolução de 30. Como fica nesse contexto a questão da Constituição, né? Porque a Revolução Constitucionalista de 32, né? A historiografia oficial, ou escrita pelos paulistas, fala que foi um movimento para que o Brasil viesse a ter uma Constituição. E nesse contexto, como é que fica essa questão? Os paulistas sempre, não só os paulistas, né? A boa parte da historiografia hoje ainda considera que, a partir do momento que o Vargas chegou ao poder, né, imediatamente ele fechou o Congresso, ele suspendeu as assembleias estaduais e municipais, né, e suspendeu a Constituição, a partir daí está implantada uma ditadura, né? Então, alguns historiadores, muitos historiadores, se referem a esse período como uma ditadura já, que né? Tecnicamente não deixa de ser. Sim, não deixa de ser, né? Alguns autores até apontam que, ao contrário dos anos 60, né, em que o governo militar não chegou a fazer isso, né? Mas não dá para a gente comparar, porque são contextos bastante distintos, né? Mas outros autores, né, baseados em pesquisas também, eles não concordam com esse conceito de ditadura para o primeiro, que a gente chama de primeiro governo Vargas, que vai até 37, né, apenas para o Estado Novo. Porque eles entendem que, para fazer essa transposição de uma sociedade de fato oligárquica, né, uma sociedade habituada, então, organizada na forma de estruturas hierárquicas, né? Historicamente organizada em função de estruturas hierárquicas, para fazer essa transposição dessa sociedade para uma nova república, como eles chamavam, né? Por isso eles chamavam a primeira república de velha, né? República velha, para uma nova república em que, entre as medidas reformistas do projeto político, incluía até a reforma agrária, né? Então era necessário um período de acomodação, de adaptação, em que as liberdades políticas tinham que ser suspensas, porque esse trabalho tinha que vir de cima para baixo. Professora, a gente vai falar mais sobre esse período histórico, o que acontecia no Brasil nesta época da Revolução de 32, já, depois do intervalo. A professora Maria Fátima de Mello Toledo segue conosco aqui no Band Entrevista, que volta depois do intervalo.